Fala, torcida vascaína, você está no canal Os Vascaínos e eu, o seu amigo do Canelas, vou te levar para pertinho das notícias do meu, do seu e do nosso gigantesco da colina. Mas antes, eu vou te pedir aquela força. Senta o dedo no like aqui embaixo, deixe o seu comentário, discorde ou concorde comigo, não tem nenhum problema. E vamos falar de Vasco da Gama juntos. Além de você se inscrever no canal também, você pode ser membro. Sendo membro, você concorre àquela camisa do Roberto Dinamite. Vai ser o sorteio no dia 15 de fevereiro, sorteio para membros do canal Os Vascaínos. Então você está mais do que convidado para concorrer a essa camisa e entrar no nosso grupo de WhatsApp, participar das lives conosco, trocar muita ideia com a gente sobre o nosso amor maior, que é o Gigante da Colina. Tranquilo? Esse vídeo aqui tem algumas informações. 2 novos nomes, o Vasco busca um volante e um meio-campo. Nomes que ainda estão sendo discutidos, o Vasco já fez algumas sondagens, já fez algumas negociações e a gente vai falar, eu vou inclusive fazer uma recapitulagem, como dizem no interior. Vou trazer esses nomes para você, vascaíno, para a gente debater aqui. Tranquilo? Show de bola? Então tá beleza. Já sabe, vai dar aquele like, não deixa de dar o like não. Então vamos lá. Ó, o Vasco joga contra o Nova Iguaçu na terça-feira, lá em Brasília. Alô Brasília, mais 10 mil ingressos disponíveis para venda. Então você, torcedor vascaíno de BSB, bora comprar, bora lotar o Mané Garrincha às 9h10 para assistir o Gigante da Colina contra o Nova Iguaçu. O Vasco precisa vencer para colar no bloco de cima. Eu acho que é muito importante que o Vasco se classifique para a próxima fase do Campeonato Carioca. Mas, Edu, eu não valorizo o Carioca. Valorizo sim. Valorizo pelo seguinte: é uma chance de jogar 2 partidas contra times fortes. Contra um Fluminense, contra o Urubu ou contra o Botafogo. É uma chance de o Vasco encarar um time forte. É um teste para o Campeonato Brasileiro. E o Vasco não tem que desperdiçar isso. Então, você, meu amigo vascaíno, estaremos torcendo demais. E aí, a novidade. Você vai entrar na plataforma da Dali e vai assistir esse jogo comigo, com o Mário, com o Deco da Colina, com o Júlio Almeida na narração. E ainda não confirmado, mas acredito que Sorato também estará conosco fazendo os comentários dessa partida. Tranquilo? Então, beleza. Outra situação importante, o Vasco segue atrás de nomes, jogadores. Edu, o Vasco está atrás de volante. Tá. Um deles é o Gabriel Neves, do São Paulo. Mas aí eu faço a pergunta, será que é tão necessário assim trazer um volante agora? Investir um dinheiro num volante? Por exemplo, o Gabriel Neves é um jogador que vale cerca de 8 milhões de reais. Para 777, isso é um dinheiro até baixo. Mas no São Paulo, o cara não jogou absolutamente nada. Hoje ele não faz nem parte dos planos do treinador de São Paulo, que é o nosso querido Rogério Ceni. Então a minha pergunta fica, vale a pena gastar dinheiro para trazer um cara que foi reserva a maior parte do tempo no São Paulo, teve lesões, muitas suspensões por cartão, ele nem foi aproveitado no São Paulo. Esse cara vai ser aproveitado aqui? Ele vai jogar bola aqui? Ele vai ajudar muito aqui? Será que vale a pena gastar um dinheiro que poderia ser empregado lá no nosso meia, que é o ponto principal, é a nossa prioridade 1 agora? Será que valeria a pena? Eu acho que não. Alguns números. O Gabriel Neves jogou pelo São Paulo em 2022, foram 10 jogos na Série A, 9 na Sul-Americana, 5 no Paulistão, 4 na Copa do Brasil. Foram 28 jogos, 9 cartões amarelos e nenhuma assistência e também nenhum gol com a camisa do Tricolor Paulista. E aí fica a minha pergunta. Vale a pena? Você acha que essa é uma contratação? Essa é uma aposta. O cara pode não render no São Paulo e vir a render no Vasco. E o Vasco está contando com isso. Eu não contaria com isso. Mas não sou eu que tomo as decisões, e sim a Seven Partners. Vamos ver. Mas e você? Você concorda com o Gabriel Neves no Vasco? É uma contratação que te agrada? Deixe seu comentário aqui embaixo para a gente poder trocar essa ideia. Bom, uma coisa é certa, se ele jogar muito bem, vai aparecer um monte de gente, ó, só de bigode em São Januário, em homenagem ao Gabriel Neves. Então, vamos ver se esse cara virá ou não para o Vasco. Outro nome, esse para mim injustificável,
é o de Igor Coronado. É brasileiro que nunca jogou no Brasil, ele nasceu em Londrina, tem 30 anos, ele é de 1992, 1,70 m, é um meia ofensivo. O Igor Coronado, que em 2022 jogou pouquíssimas partidas, ó. O desempenho dele foi o seguinte, foram 12 jogos até agora, né, na temporada 22-23, 12 jogos, 2 gols na Superliga lá, 2 jogos pela Supercopa da Arábia e a Kings Cup, né, que é a Copa do Rei lá, foi um jogo, então totalizou 15 jogos, 2 gols, 6 assistências. São bons números, inclusive. São bons números, sim. Mas será que esse cara vai jogar no Brasil com 30 anos? Será que ele vai arrebentar no Brasil com 30 anos? Sendo que ele já joga num mercado diferente, é um mercado alternativo. Eu lembro que eu falei para vocês e vou continuar batendo nessa tecla. O Vasco precisa não só de um meia, o Vasco precisa de 2 meias. Porque o Nenê não vai ficar até o final da temporada e nem tem que ficar. Não estou aqui dizendo que tem que ficar, tá? Ó, os números da temporada 21 e 22 do Igor Coronado. 20 jogos, 5 gols e 10 assistências. São bons números também. Mas é aquilo. Será que esses números irão se repetir numa liga mais forte como a Liga Brasileira? Eu acho bem interessante a gente pensar e a gente organizar a ideia. Para quem está me perguntando do Marlon Gomes, o nosso Marlon Gomes está no Sul-Americano de Clubes, de seleções, né? Com a nossa seleção brasileira, tá jogando muito, inclusive o Andrei Santos está comendo a bola, tem 5 gols em 5 jogos. Que saudade do Andrei Santos, meu Deus do céu. Mas temos que pensar que o parceiro dele é um craque de bola também, e realmente é muito bom. E é um ativo nosso, é jogador do Vasco. Então, para você que está me perguntando, Edu, o Marlon Gomes volta quando? Quando vem o Marlon Gomes? Marlon Gomes volta a partir do meio de fevereiro, quando acaba lá o Sul-Americano. E aí vai formar aquela dupla de volante ao lado do Jair que eu falei para vocês. Eu acho que o Marlon Gomes tem tudo para ser esse volante. É uma formação que vai permitir que em vários momentos o Marlon Gomes saia mais e o Jair fique na contenção. Depois o Jair saia mais e o Marlon Gomes fique na contenção. Vai ser um meio de campo bem leve, porque o Marlon Gomes é um jogador esguio, é um jogador veloz. Eu acho que um meio de campo ali formado por Marlon Gomes, o nosso querido Jair. No gol, Ivan. Na zaga, Léo e Capasso, que chega no começo da semana no Rio de Janeiro. Nas laterais, Puma, Lucas Piton. A gente vai tendo um esboço do meio para trás de um ótimo time, de um time de nível de Série A de Campeonato Brasileiro. E aí na frente, no meio para frente, a gente vai ver o que o Vasco vai trazer. Eu acho que ali, com a 10, é uma contratação. Acho que o Alex Teixeira é um baita de um jogador. Eu gosto muito do Alex Teixeira, inclusive essa camisa aqui, preta, tem o nome do Alex Teixeira atrás, é um jogador que eu tenho muito carinho, mas eu acho que está sem espaço dentro do time titular por enquanto, para que ele jogue. Claro, jogou muito bem no segundo tempo da partida contra o Resende, mas ainda está em fase de adaptação ao meio. Então, na minha opinião, seria uma contratação ali. Na ponta direita, o Luca Orediano. Na ponta esquerda, ao que parece, Figueiredo e Peck vão brigar pela vaga, porque o Vasco não trouxe o Diego Valois e não está negociando com nenhum ponta nesse momento, tá? É informação. E no ataque, o Pedro Raul. Então a gente já vê que o Vasco tem uma espinha dorsal toda montada e com a volta do Marlon Gomes, parece que essa espinha se fecha. Mas e as contratações, Edu? Souza, Aranguiz, agora o Gabriel Neves e por aí vai. Se vierem, virão para a composição de elenco. Esses caras vão ter dificuldade, principalmente na volância, de conseguir vaga quando fechar ali Marlon Gomes e Jair. Depois vocês voltem aqui para me contar se eu tô certo ou tô errado, como diria o senhorzinho Malta. Beleza, galera? Grande abraço para vocês. Agora eu vou partir para a conservatória para beber uma cervejinha artesanal e comemorar o aniversário de namoro com Renatinha, que amanhã estamos fazendo 2 anos. Então a ela, um beijo, meu amor. Eu te amo muito e você sabe disso. E agora, vamos comemorar. Valeu, galera. Um abraço. Tamo junto.